Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de Anatomia 2, nós vamos conversar sobre o exame físico na enfermagem. O que é o exame físico, né? O exame físico na enfermagem é um conjunto de técnicas e manobras que o profissional da enfermagem, seja o enfermeiro ou técnico de enfermagem, desenvolve com o intuito de fazer o diagnóstico nos pacientes que tenham problemas associados a alguma doença e, com isso, elaborar o planejamento da assistência de enfermagem. Esse exame físico, ele vai ser realizado também por outros profissionais da área da saúde, como o médico, o fisioterapeuta ou o nutricionista, que também tem o objetivo de evidenciar os sinais e sintomas que possam levar a um diagnóstico da área respectiva, tá? Então, o médico tem o CID, né, que é o diagnóstico médico, e nós da enfermagem, nós temos o diagnóstico de enfermagem, né? Então, existem livros, que é o NANDA, que possuem, né, o catálogo de diagnósticos em enfermagem, tá? Bom, o exame físico, então, vai fazer parte do que a gente chama de sistematização da assistência em enfermagem, que é a SAI, tá? Esse exame físico vai ser realizado após a anamnese, que é a entrevista feita com o paciente ou com o familiar. Então, quando a gente recebe o paciente no consultório, ou quando a gente vai fazer a admissão de um paciente em uma unidade hospitalar ou uma unidade de urgência e emergência, nós fazemos as perguntas básicas de admissão, tá? Para conhecer o histórico clínico desse paciente. Feito essa entrevista, essa anamnese, nós passamos então para fazer o exame físico, que é a segunda etapa da sistematização da assistência em enfermagem. Esse exame físico, ele vai ser céfalo-podálico, ou seja, da cabeça aos pés. Então, nós examinamos todas as estruturas do paciente para a gente fazer o diagnóstico, tá? Ele vai ser compreendido em 4 fases, que são a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Nós vamos ver cada uma dessas etapas a seguir. Mas atenção, quando a gente vai fazer o exame físico do abdômen, nós modificamos essas fases. Nós fazemos a inspeção, em seguida a palpação, depois a ausculta e, por último, a percussão. Por que que nós não podemos percutir antes de fazer a ausculta no abdômen, porque senão nós fazemos uma movimentação no abdômen e pode alterar a ausculta dos ruídos hidroaéreos intestinais, tá? Então, no abdômen, a ordem ela é modificada para inspeção, palpação, ausculta e percussão, e nos demais sistemas, né, como a cabeça, o tórax, os membros superiores ou inferiores, nós examinamos por meio da ordem de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Quais materiais são necessários para a realização do exame físico? Então, nós vamos utilizar uma balança, um estetoscópio, um esfigmomanômetro, que é o aparelho, né, de medir pressão, a espátula, que é o abaixador aí de língua, o termômetro, a fita métrica, luvas, lanterna ou outros materiais. A espátula nós vamos utilizar para averiguação da garganta, né, da cavidade oral, o termômetro para medir a temperatura, a fita métrica nós utilizamos para fazer, por exemplo, a medida antropométrica do paciente, como a circunferência abdominal ou até a circunferência do braço, luvas
quando a gente vai, né, ter contato com alguma estrutura que possa estar contaminada com secreção. Lanterna para fazer, né, uma iluminação na cavidade oral ou até mesmo na cavidade aí do ouvido, tá? Bom, existem algumas posições, né, que nós vamos utilizar no nosso exame físico. Então, a gente vai utilizar a posição sentada, por exemplo, né, para a gente fazer a medição da pressão arterial. Supino, quando o paciente está deitado. E em pé, né, quando ele fica na nossa frente, para uma melhor examinação dos membros inferiores ou superiores, tá? Então, essas posições vão depender de quando e como é realizado o exame físico, tá? Alguns pacientes, eles podem ficar sentados, outros são restritos ao leitos, né, como em uma unidade de internação. Se o paciente está muito fraco, está dependente, ele não pode, né, se levantar, então a gente vai ter que fazer o exame físico com ele na posição supina, tá? E o paciente, né, vai ser examinado aí de frente, de costas e de ambos os lados, tá? Porque o exame físico ele é completo, lembrando, ele é da cabeça aos pés, céfalo-podálico. O que que é importante para a hora da realização desse exame físico, tá? Primeira coisa, né? O ambiente ele deve ser tranquilo, né? A gente tem que escutar o que, que o paciente está falando com a gente. Na hora da ausculta, a gente tem que ter uma audição, né? Uma ausculta apurada. Então, se a gente está num lugar com muito barulho, isso pode dificultar o nosso exame, tá? Além disso, nós devemos assegurar a privacidade do paciente, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai precisar que ele levante a blusa, ou até mesmo, né, retire a calça, e isso a gente tem que garantir, então, essa privacidade, tá? Ou usar biombos, ou usar, por exemplo, um consultório onde a gente possa fechar a porta, né, e não expor esse paciente, tá? A gente tem que lavar as mãos antes e depois de tocar no paciente, né? Lembrando aí da segurança do paciente. Essa higienização das mãos é muito importante para não haver o contágio do paciente, né? E até mesmo dos nossos instrumentos. Nós vamos ajudar o paciente a subir e a descer, né, da mesa de exame, para ele não ter risco de queda, tá? Uma coisa importante é aquecer os estetoscópios e as mãos, né? Então, quando a gente higieniza as mãos, principalmente no inverno, quem tem a mão muito gelada, né, na hora de fazer a palpação, encostar no paciente e o estetoscópio também. Então, é esfregar as mãos para a gente conseguir aquecer e o estetoscópio também, tá? A parte da campânula. Nós devemos explicar a finalidade do exame para esse paciente, para ele não ficar constrangido. Então, eu falar, olha, eu vou examinar agora a sua boca, por favor, mantenha ela aberta. Agora eu vou precisar que você levante a sua camisa para eu fazer o exame, né, do tórax ou do abdômen. Então, explicar o passo a passo é muito importante para a gente trazer segurança para esse paciente, tá? Então, quando a gente for examinar cada sistema, né, orgânico, a gente tem que explicar com maior detalhe, tá? Então, por exemplo, eu estou analisando, fazendo o exame físico do tórax, tá? Então, eu vou explicar para ele que eu vou utilizar o estetoscópio para fazer a ausculta das bolhas cardíacas, para ver, né, se não tem a presença de nenhum sopro. Se eu for fazer a ausculta pulmonar, eu vou explicar para ele que é muito importante que ele respire com a boca entreaberta para facilitar a ausculta. Então, esses detalhes é importante. Essa troca, né, de conversa na hora do exame é muito importante para a gente manter esse paciente confortável com essa situação, visto que nós estamos tocando, né, em pontos, em detalhes muito íntimos desse paciente, desse cliente, tá?
Nós vamos deixá-lo, então, né, relaxado, tranquilo. Se o paciente, né, ele quiser terminar o exame físico, a gente não vai forçar que ele continue. A gente interrompe o exame, né, e evolui o motivo. A velocidade desse exame físico tem que ser de acordo com a tolerância física e emocional do paciente, porque é um procedimento cansativo, detalhista, né? Que a gente precisa de fazer com calma, mas às vezes o paciente está numa situação desconfortável, seja por causa de dor, seja por causa de timidez. Então, às vezes, a gente precisa acelerar aquele exame físico, tá? Isso também a gente tem que evoluir, né? Esses motivos. E durante o exame físico é muito importante a gente acompanhar as expressões faciais do paciente, tá? Porque às vezes a gente encosta em alguma estrutura ou pede para ele fazer algum movimento e a expressão facial dele pode demonstrar algum incômodo, né? No sentido de dor, no sentido de estar incomodando aquela movimentação. Tá? Então, às vezes, ele não vai falar, né? Ai, tá doendo, mas ele vai se expressar com a face que tem alguma coisa incomodando ali. E aí é naquele momento que nós devemos investigar, né? Perguntar, quando eu aperto aqui, tá doendo? Quando o senhor levanta o braço, tá te causando incômodo, dor? Então, isso é muito importante, tá? E ao examinar as partes íntimas, né, do paciente, a virilha, né, às vezes a vagina ou até mesmo o pênis, caso, né, o paciente permita, nós vamos sempre manter uma terceira pessoa, de preferência do mesmo sexo do paciente, tá? Então, se eu estou averiguando, né, se eu estou analisando, por exemplo, a bolsa escrotal de um paciente do sexo masculino, eu sempre vou pedir para um colega do sexo masculino entrar comigo no consultório naquele momento para fazer o acompanhamento dessa parte do exame, tá? E a mesma coisa, né? Se eu vou avaliar, por exemplo, os grandes lábios ou até mesmo o meato uretral de uma paciente do sexo feminino. Tá? Mesmo eu sendo mulher, eu sempre vou pedir uma terceira pessoa para me acompanhar nesse exame físico das partes íntimas, tá? Bom, e quais que são os métodos propedêuticos para o exame físico? São quatro, né? Como a gente viu. Primeiro é a inspeção, segundo é a palpação, terceiro a ausculta e a percussão. A inspeção, ela vai dizer, né, a respeito da observação. Então, é o nosso olhar, né, para com o paciente, para com a estrutura que eu estou examinando, tá? Eu vou averiguar, então, o tamanho, forma, coloração, simetria, posição e deformidades, e vou comparar um lado com o outro. Então, por exemplo, eu estou examinando a face do meu paciente, do meu cliente, tá? Eu vou traçar uma linha imaginária no meio da face e vou examinar um lado comparando com o outro. Então, se eu estou olhando, né, o globo ocular, o olho do meu paciente, eu vou ver se um tamanho do olho é igual ao outro, se o formato é igual ou se tem diferença, se a coloração do olho é igual ou tem diferença de um para outro, a simetria, né, se eles são iguais, ou a posição e presença de deformidades, tá? Então, por exemplo, o paciente tem uma cicatriz nas sobrancelhas, né? Eu vou evoluir, tá? Cicatriz de queda relatada aos 8 anos de idade na sobrancelha direita, tá? Isso tudo a gente tem que evoluir, tá? Na nossa inspeção. E eu sempre comparo um lado com o outro, tá? Porque toda vez que a gente examina, né, um membro, por exemplo, o braço direito com o esquerdo, eles devem ser o quê? Iguais, né? Na sua estrutura. Cada membro tem que ter 5 dedos,
Cada membro tem que ter o braço e o antebraço. Se tem alguma cicatriz em um dos braços, eu tenho que procurar, né, saber o motivo daquela cicatriz e também evoluir, ok? Então, a inspeção é a observação que eu tenho a respeito do paciente, daquela estrutura, daquele órgão, daquele sistema do paciente. É o que eu vejo com o meu olhar, sem tocar, tá? Sem sentir, é só o olhar. Essa inspeção, ela pode ser estática, quando o paciente está parado, e aí eu vou observar, né, os seus contornos anatômicos. E a gente tem também a inspeção que a gente chama de dinâmica, tá? Que é quando o paciente faz alguns movimentos à nossa solicitação e a gente observa o foco do segmento. Então, eu observo primeiro os membros superiores, né, os braços estáticos parados, e depois eu peço ele para fazer a levantação, por exemplo, do membro. E aí eu averigo também, né, com o meu olhar, se tem diferença nessa movimentação de um membro para o outro. O segundo método propedêutico é a palpação. Na palpação, nós vamos utilizar as mãos para enxergar aquilo que os olhos não veem, tá? Isso é depois da inspeção, tá? Então, primeiro eu olhei, eu observei, depois eu comecei a palpar, para eu tentar sentir alguma coisa que eu não tenha visto a olho nu, tá? Então, a gente vai procurar nódulos e massas palpáveis, e a gente verifica também se tem presença de sinais físicos específicos de resistência. Então, às vezes, né, o paciente perdeu a elasticidade do membro, da pele, né, do tegumento. Às vezes a pele ou aquela parte tá com rugosidade, ou seja, né, ela tá mais juntinha, tá rugosa. A textura e até mesmo a mobilidade se modificou. Quais tipos de palpação nós temos? Nós temos a palpação superficial, que é aquela pressão em profundidade de 1 centímetro, e nós temos a palpação profunda, que é a pressão em profundidade de 4 centímetros. Então, aqui nas figuras, mostra para a gente os tipos de palpação que nós temos, tá? Nós podemos fazer mãos superpostas, então a gente coloca uma mão em cima da outra para fazer a palpação. Essa palpação é quando a gente quer fazer profunda, tá? As mãos superpostas. A unimanual é só com uma palma da mão, e aí a gente pode ter aqui a superficial ou profunda, dependendo da força que você fizer. Mãos espalmadas é só quando eu quero sentir a presença de algum caroço, alguma massa, e aí eu não faço a pressão, tá? A, a palpação em pinça é quando eu pego o polegar e o indicador para eu medir a rugosidade da pele. A digital é quando eu pego só o indicador e eu faço uma pressão para ver se tem a presença de edema ou não. E a dígito pressão, quando eu faço uma pressão com o polegar, tá? A terceira, a percussão, ela é aplicada em pequenos golpes em determinadas superfícies do organismo, que vão emitir vibrações específicas de acordo com a estrutura anatômica percutida, quando a intensidade, tonalidade e timbre, tá? Bom, a percussão, a gente vai pegar 2 dedos, tá? O dedo médio e o indicador, vai colocar em cima da estrutura que eu quero percutir e vai dar golpes, tá? Em cima do indicador e do dedo médio. Se eu colocar, por exemplo, o meu dedo e percutir em ossos ou o fígado, por exemplo, em regiões que a gente não tem ar, eu vou ter um som maciço, tá? Que dá a sensação de dureza e resistência. Agora, se eu começo a percutir
tá? Esses, esses sons submaciços é porque a gente tem a presença de ar em pequena quantidade. Então, por exemplo, o estômago, tá? Ou quando ele está cheio, né? Ou, por exemplo, o nosso baço. Agora, quando eu tenho som timpânico na percussão, são regiões que a gente tem ar. E essas regiões são recobertas por membranas flexíveis, como o estômago vazio, tá? A sensação é de elasticidade. O hipertimpânico é quando a gente tem ar em grande quantidade, como, por exemplo, na percussão do abdômen, quando a gente tem acúmulo de gases. E o claro pulmonar é quando a gente percute os pulmões, tá? Quando eles estão normais, sem presença, né, de secreção. Se tiver secreção, nós podemos encontrar, por exemplo, o som timpânico, até mesmo submaciço, tá bom? O quarto método, né, é a ausculta. Esse procedimento vai possibilitar a gente ouvir sons que são produzidos pelo corpo, onde a gente não consegue, né, ouvir sem o uso do instrumento que é o estetoscópio, tá? Nós utilizamos a ausculta para examinar os nossos pulmões, o coração, as artérias, como a artéria carótida e também o intestino. Mas atenção, essa ausculta, elas têm que ser, né, feito em ambiente sem ruídos externos, porque senão a gente não consegue fazer, tá? E esse estetoscópio deve ser colocado sobre a pele nua, não pode ter vestimenta, porque senão abafa o som. E durante a ausculta, a gente deve observar as características dos sons, como a intensidade do som, o tom, a sua duração e a qualidade, sempre comparando de um lado com o outro. Então, quando eu vou escutar o pulmão, eu vou escutando ele do lado direito, depois eu mudo para a mesma posição do lado esquerdo do pulmão, e assim sucessivamente, tá? Nós devemos, né, ficar atentos também à especificidade de gênero, ou seja, sexo masculino ou feminino, que vai dar a diferença no nosso exame físico, e também com relação à idade desse paciente, né? Então, é diferente o exame físico do idoso para a criança ou do bebê para o adulto, tá? E nós temos alguns exames físicos específicos, tá? Como para analisar as manchas na pele, o aumento no crescimento de pelos, alterações na mama, alterações no abdômen, alterações na coloração das nossas mucosas, né? Mucosa ocular, mucosa oral, aumento de leucorreia, né? Que é a secreção íntima, edemas, né, nos membros inferiores ou superiores, alterações nos sinais e frequências, alterações de postura desse paciente, alterações na presença de estria ou até obstipação, né, que é a constipação, tá? Bom, nós vamos continuar, então, o estudo do exame físico na nossa próxima aula, ok? Já já, no nosso momento ao vivo, nós vamos fazer os devidos esclarecimentos. Muito obrigada, pessoal.